Assistimos Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald e vamos trazer aqui para vocês nossas impressões e nossas opiniões. Seja bem-vindo você que acompanha o Rapadura Élfica. Esse é mais um review sem spoiler para você que curte cinema de fantasia de super-herói. Exatamente, né? E nós temos aí a continuação dos Animais Fantásticos. Esse universo está sendo continuado aí com os Crimes de Grindelwald. E esse filme teve um grande sucesso no Brasil aí, agora no fim de semana, que levou, né, aí mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas. Lembrando que essa franquia faz parte do universo Harry Potter sem Harry Potter. Exatamente. É uma forma dos fãs continuarem conectados a essa grande obra. Sim. Que fez história e marcou toda uma geração de bruxinhos e bruxinhas por aí, né? Inicialmente nós dividimos o filme em 2 partes, que no caso vai ser, inicialmente vamos falar de fotografia e montagem, e posteriormente vamos tratar de roteiro. Lembrando que nós não somos críticos de cinema, nem especialistas, mas somos profundos apreciadores desse estilo de cinema. Então a gente vai passar aqui para você um review bem básico, sem spoiler, falando sobre as nossas impressões, o que é que nós consideramos positivos e negativos. E nossas expectativas, né, para a continuação dessa franquia aí. O hype é alto, né? Afinal de contas, a gente está falando de Harry Potter. Exatamente. Para começar da fotografia e montagem, a gente não pode deixar de comentar que um dos pontos positivos é a animação extremamente bem feita. Sim. Então, assim, as criaturas do filme, os ambientes, tudo que é apresentado dentro do filme traz uma qualidade surpreendente. Você consegue ver as criaturas, você consegue perceber elas enquanto palpáveis naquele universo. Não é aquela coisa CG deslocada. Isso, você não tem, né, aquela impressão de realmente computação, né? Isso, então, traz algo realmente bem real dentro ali realmente, né, das cenas, tornando isso bem, né, interessante, bem realmente palpável. Visualmente muito bonito de se ver. Isso. E assim, né, outro ponto positivo aí com relação a essa questão visual do filme são as ambientações, né? Então a gente percebe que nesse filme eles utilizaram bastante, né, de computação gráfica nas construções, obviamente nos castelos, e isso tornou o filme bem interessante visualmente também, além das criaturas, né, a própria ambientação, os locais onde eles foram filmados. Então realmente é um outro ponto bem positivo do filme. A questão visual do filme no geral é bem interessante, né? Muito então interessante. Você pode citar figurino, você pode citar maquiagem, todos esses elementos aí são muito bons. Bem feitos, sim. Muito bons. Quanto a isso não dá pra botar nenhum defeito. Mas nem só de monstros fofinhos vivos, animais fantásticos. Exatamente. Vamos falar das coisas negativas. Isso, né? Temos alguns pontos negativos aí pra citar. Uma das coisas que eu percebi muito, questão da ambientação. O filme ele é visualmente muito escuro, muito denso. Sim. O que pra mim destoa do roteiro, porque você não percebe uma necessidade tão grande de tanta neblina, de tantas cenas escuras. A história do filme não é tão pesada assim pra justificar esse clima Ele não escuro, tem né? essa eminência de perigo que precisa dessa atmosfera mais obscura. Sim. E assim, um outro ponto também que me incomoda muito em filmes, né, é a questão das cenas muito cortadas, né, a ação feita de maneira muito agitada. Então, eu já citei isso quando a gente fez a review do Venom, e aqui nos Animais Fantásticos também a gente observa isso. Principalmente já na primeira cena você já observa isso, na primeira sequência você já tem ali, né, uma cena muito agitada, com muitos cortes, que para mim é muito prejudicial à compreensão da cena. Então você não entende o que está acontecendo, né? O que está se passando naquela cena ali. Então é um ponto bem negativo no meu ver. Ainda mais que a gente quer assistir em 3D. Isso. E tem uns elementos que transcendem a tela no 3D que são desnecessários. Você leva muitos supapos visuais. Tipo, se o guarda-chuva passou no meio da rua, você faz assim. Então, assim, chega a ser abusivo e excessivo. Um exagero no uso 3D. Sim. Que poderia ter sido melhor aproveitado em outras cenas. Com certeza. E vamos falar então, né, começar então a falar sobre o roteiro. Primeiro alguns pontos positivos e depois, né, os negativos que nós observamos. Enquanto ponto positivo, a gente não pode deixar de falar dos nomes conhecidos da franquia Harry Potter, que é um fanservice imenso. Você vai ter nomes bastante conhecidos, sobrenomes bem conhecidos do universo Harry Potter. Então, para quem acompanha e é fã
desse universo vai se sentir muito satisfeito com essas referências a personagens, sim, a histórias, e que faz, e é muito interessante que a J.K. ela é muito genial na forma de escrever quando se trata de amarrar essas pontas. Então você percebe essas pontas bem amarradas até certo ponto, sim, dentro da trama. Sem dúvida, né? Então assim, o filme como um todo ele é um grande fanservice, porque ele realmente traz, né, muitos personagens, muitas situações, cita muitas situações, né, que foram vividas nos filmes do Harry Potter. E, né, obviamente que isso é muito positivo, você reconhecer objetos, você reconhecer pessoas dos filmes antigos é muito bom. Para os fãs da franquia, realmente isso é um deleite, sim, muito grande. Traz uma familiaridade, né? Dúvida, muito grande. Então faz parte realmente aí de pontos realmente positivos, né, para quem assistiu o filme, e principalmente para quem é muito fã e reconhece aqueles easter eggs, aquelas referências. Sem dúvida é uma coisa muito positiva. Mas temos pontos negativos, né, aí para citar. Pois é. Não que a gente esteja duvidando da capacidade de escrever, até porque os Animais Fantásticos nessa franquia traz a novidade de que a própria J.K. ela é roteirista do filme, ela mesma escreve, diferente do que a gente via as adaptações dos livros para o cinema. Agora a J.K. ela é roteirista principal do filme. E assim, não duvidando, ela é genial. Não estamos colocando em xeque a capacidade de escrever dela, uma vez que ela construiu um universo tão maravilhoso que marcou a geração tanto na literatura quanto no cinema. Mas a trama de Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald tem alguns problemas que a gente consegue identificar. A primeira coisa que a gente percebe é que é muito episódico. Exatamente. Dá a sensação que está preparando para alguma coisa e essa coisa não chega. Fica sempre naquela eminência de algo mais. A história não anda, né? A história é meio parada, é meio cansada até, né? Os personagens não têm um desenrolar de história, você não tem acontecimentos realmente relevantes. O filme em si, né? Não caminha na história. É meio que como se fosse, né, um episódio de passagem, para que de fato no próximo episódio você tenha a culminância daqueles eventos, realmente algumas coisas relevantes acontecendo. É meio feeling, né? Isso, exatamente, né? Esse filme ele não anda, né, com a história. Inclusive, né, até algo que nos leva a pensar que essa franquia tem 5 filmes no total, né, mais 3 filmes aí pra frente, que ela tá meio que esticando um pouco a história, né, para poder chegar, né, a ter aí os 5 filmes da franquia. O que faz bastante sentido, né? Que foram prometidos 5 filmes da franquia, então... O que torna, às vezes, né, nesse caso pelo menos, a história um pouco lenta demais, um pouco, né, arrastada demais. Agoniante a expressão. Inclusive, né, eu tenho que dizer que eu até cochilei ali em algumas partes do filme, porque realmente é muito lento, é muito parado, muito maçante. Sim. E outra coisa que dá mais ainda esse ar de cansástico nos animais, nós não podemos... Tenho que falar que é um filme que ele acaba sendo de muitos narradores. Exatamente. Todas as cenas são demasiadamente descritivas. Isso. Então a gente vai ter que a ação ela não acontece. Os diálogos sempre tratam de alguém que fez alguma coisa. Sempre no passado. Que falou com alguém, que conseguiu alguma coisa, e você não percebe a ação de fato. É sempre muito narrado. A ação nunca está no presente, né? Não. Sempre aconteceu, está sendo lembrado ou citado por alguém. Como recurso que melhora muito esse fator descritivo do filme, a gente ainda tem os flashbacks que dão uma aliviada nesse fator descritivo, mas não elevam a trama para ter uma empolgação maior no que você está assistindo. Isso. E o problema assim, mais grave que eu considero no roteiro, né, é a incoerência, né, em relação a alguns fatos, alguns acontecimentos que realmente não tem nenhum sentido, né, no universo Harry Potter aquilo está acontecendo. Então os fãs, inclusive, né, já assistiram aí, estão bem revoltados com relação a algumas coisas assim, porque realmente são coisas muito estranhas. Até pra nós. Isso, né? Então não faz sentido, né? Determinados acontecimentos, determinadas coisas que aparecem no filme, né? Então quem for assistir vai perceber, só um pouquinho de atenção que vai perceber que tem algumas coisas que não tem como estar, né, na trama desse filme, porque, né, não faz sentido. Não, a brecha da realidade alternativa. Exatamente, não cabe ali, né? Sim. E além disso, é um filme sem clímax. Exato. Nós não temos momentos memoráveis. Exatamente. Então é um filme que você assiste, beleza.
mas não tem aquela cena memorável, nem um diálogo memorável, nem nada que te faça sair da sala de cinema com aquele momento X que você sempre espera do filme, que você vai recordar daquela. Você pode esquecer do roteiro todo, do filme todo, mas aquele clímax, aquela cena, você, ou por ser engraçada, ou por ser trágica, emocionante, mas é um filme que ele não tem. Verdade. Ele aquece e sobe, não chega lá. Exatamente. Não tem nenhuma cena. E eu até considero assim uma falha de roteiro, porque existem vários elementos que podem ceder cenas memoráveis, né? E efeitos suficientes para fazer essas cenas memoráveis, mas no mais ele não consegue. O filme não tem, né, essa desenrolar, como a gente já falou, o filme não desenrola, né, não anda, e acaba que não cria, né, esse tipo de envolvimento do espectador. Um outro ponto negativo que eu observei nesse filme é que os animais, eles têm praticamente nenhuma importância, né? É meio que tá ali só para fazer, né, referência ao título, né? Então, assim, não tem nenhuma relevância, ou praticamente nenhuma relevância. Os animais são só para ser bonitinhos, são só para dizer, gastamos dinheiro nisso daqui, foi bem gasto, foi bem gasto. Que visualmente é muito interessante, mas pra trama, pra história, não tem importância nenhuma. Objetivo nenhum. Né? Então, realmente fica aquela coisa meio vazia, só para dizer que apareceu. Né? Só para dizer que são animais fantásticos o filme. E não podemos deixar de comentar aquela nossa velha mendigança semanal. Lembrando, galera, que toda quinta-feira sai vídeo aqui no Rapadura Élfica. Exatamente. Sempre comentando o hype do momento, aquilo que tá pra sair ou que já saiu, dando as nossas impressões, fazendo as nossas análises, trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. Então, por isso, se inscreve aqui. Ativa o sininho, que eu não sei onde é que ele tá aqui nesse negócio. Tá certo? Compartilha, manda nos grupos aí. Faz aí, porque a gente faz esse conteúdo com muito carinho pra você que acompanha o Rapadura Élfica. Se você quer sugerir alguma pauta aí, quer pedir algum vídeo sobre algum assunto que você acha interessante, deixa nos comentários aí, né, que a gente vai analisar seu comentário, responder. Sim, a gente quer interagir, quer engajamento, então participa. Exatamente. Então, continuando aqui, né, em alguns outros pontos aí a observar em relação ao filme, pontos ainda que não foram tão positivos, né, que deixou a desejar ainda no filme, é com relação aos crimes do Grindelwald. Né? A gente não tem presença de crimes do Grindelwald de fato. E falando ainda sobre esses detalhes, quando falou-se da presença do Dumbledore, que até é feito muito bom pelo Jude Law, ele encarna muito o personagem jovem do alvo Dumbledore, mas falou-se muito sobre a homossexualidade do alvo Dumbledore. Foi uma grande polêmica. Isso, né? E aí a FTB fica logo doida. Fala, viado, no filme a FTB pira. Mas, por entretanto, todavia, é assim. Não tem. Não tem. Não tem. A gente, basicamente não tem assim, né? Uma viadagem muito escondida essa dele aí. É uma viadagem mais incubada e nada, tal. Não é nada. Quem vai esperar ver alguma coisa... quem vai esperar assim um contato... É fraco. Uma viadagem muito sublime. Muito devagar. Muito devagarzinho. A viadagem lá é bem sublime. Aliás, né, a parte aí dos romances e as coisas do filme são muito, né? Gente, muito sem graça. Sem graça. Sabe? Então, assim... O que eu acho que é um desperdício. Sem dúvida. Um personagem do calibre do Dumbledore e numa franquia desse tamanho, um desperdício você não explorar a humanidade desse personagem. Quem ele ama, da forma que ele ama. Exatamente. Eu acho isso um desperdício. E mais algumas observações que nós fizemos sobre o filme, né? E aí, coisas que nos surpreenderam, na verdade. A atuação de Johnny Depp. Porque é o que a gente espera, né? Johnny Depp, baseado aí nos últimos anos de atuação dele. O padrão. Aqueles personagens caricatos, exagerados, né? Que você observa aí como, né, o Jack Sparrow, o Chapeleiro Maluco, etc, né? Vários personagens dele aí que são nessa linha aí, né? Aquela coisa meio caricata, meio exagerada. Maquiou, fez de doido. Isso, né? E no caso aqui, a gente não tem isso. Não, né? É surpreendente. É surpreendente, não, né? A atuação dele realmente é bem contida. Ele caracteriza muito bem o personagem. Sim. É algo positivo aí que nós encontramos no filme. Então é algo realmente eu considerei assim, eu fiquei tipo de cara. Sim. Porque eu sinceramente criei um determinado ranço do Johnny Depp nos últimos tempos. Maquiou, já sei que ele vai se fazer de doido. Você analisar, né, que aí o tanto de continuações que a gente teve na franquia dos Piratas do Caribe, né? Então, mas só aí já deu pra enjoar dele. Já deu pra enjoar dele. E outra coisa que preciso comentar é que há um mau aproveitamento dos personagens. Sim.
Então nós temos personagens de peso, Exatamente. como já foi falado, o Dumbledore, assim, falou-se sobre a sexualidade do Dumbledore, mas ficou a blasé dentro da trama. Nós temos personagens de peso dentro da trama que ficam no próprio Newt Scamander, né, é um personagem que não tem muita função ali, não acontece tanta coisa assim, né, não há tanta relevância assim. Com a maioria dos personagens, na verdade, né, você não tem ali um caminhar da história, como a gente falou anteriormente. Os personagens não têm uma relevância, assim, praticamente nenhum, né, quase nenhum tem alguma relevância na história realmente, porque de fato a história não anda. Basicamente essa é a questão, né? E aí você vê personagens do primeiro filme da franquia dos Animais Fantásticos, como a Queen e o Jacob, e você fica tipo... O que eles estão fazendo aí? Estão só ali pelo meio, só perambulando. Eles estão fazendo o que aí? Como diz o pessoal, só piruando ali pelo meio da história. O que eles estão fazendo aí? Por quê? Né? Não tem nenhuma serventia pra história. Dado um final feliz pra ele ter deixado ele lá no canto dele. Pois é, exatamente, poderia ser. Né? Que eu acho muito mais bem aproveitado. Exatamente. E por falar em personagem, né? O que já se observa nesse filme aí, e já se faz uma perspectiva para os próximos capítulos, é com relação ao possível, até provável, diminuição do protagonismo do Newt Scamander, né? Porque a gente já vê aí a personalidade do Dumbledore aparecendo, ele já é, né, reconhecidamente um personagem importante, né, que tem muita história aí no universo do Harry Potter, e provavelmente, né, ele vai ter aí uma importância muito grande porque, né, ele já é esse personagem tão relevante que tem, certamente, né, muita história a ser contada nesses próximos filmes aí. Sim. Então, nos resta só esperar e ver qual vai ser, né, o papel futuro, né, desses Animais Fantásticos aí, os próximos o futuro títulos. Do Newt Scamander. Né? É uma coisa que não só eu tô falando, mas a fanzarada toda, sim, a gente quer saber aí, mulherzinha, como é que vai ser, né? Como é que vai ser personagens aí? Como é que vai ficar, né? O que é que vai ser no rolê agora? Então, pessoal, essas foram as nossas impressões, a nossa análise. Vale a pena sim assistir. Sim, né? Vai lá e ver o que você acha. Aquela história, né? Essa é a nossa visão, é a nossa impressão do filme. A sua pode ser completamente diferente. Inclusive, se você discordou de alguma coisa que a gente falou, concordou, coloca nos comentários aí. Fica à vontade, né? Pra dar a sua opinião aí. E discutir com a gente, né? Como a gente tá falando. Somos apenas pessoas que assistem filmes e passa a impressão que a gente tem sobre o filme. Isso, a gente transmite a nossa experiência e ela não vai prejudicar a sua. É uma forma de que quem quiser saber mais sobre o filme, de assistir no Rapadura Élfica, por favor, se inscreva, ele jabazinho. E galera, esse é o Rapadura Élfica. Você será sempre bem-vindo aqui com a gente e até a próxima. Falou!